Galera, a atualização de abril do Free Fire chegou com muitas novidades e algumas mudanças nas habilidades de muitos personagens. Algumas para melhor, outras para pior, e um dos personagens que foi afetado com essas mudanças foi o Hayato Chama Azul. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o novo Hayato. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Antes de qualquer coisa, só queria lembrar vocês que aqui no canal tem um guia completo dos personagens, onde eu faço uma análise mais detalhada com combinações de habilidade, situações de jogo, pontos positivos e negativos e uma série de informações. Se você quiser conferir, vai na playlist guia de personagens desse card aqui, que vai ter tudo isso lá. Inclusive, se você tiver dúvidas de como despertar o Hayato Chama Azul, aqui no canal também tem o guia completo ensinando passo a passo para você fazer isso, tá? Basta você ir nesse card aqui também, que vai ter o link da playlist, é só acessar aí, tá? Bom, então vamos falar aqui das mudanças que aconteceram na habilidade do personagem Hayato Chama Azul. Esse foi um dos personagens mais afetados depois dessa atualização de abril, porque além de ter mudado a habilidade do Hayato despertado, também foi alterado a forma que as habilidades despertadas são adicionadas ao jogo. Então assim, só para esclarecer esse detalhe também, antes dessa atualização de abril, cada personagem que ganhava essa opção de ser despertado funcionava como se fosse um personagem novo que chegava no jogo. Se você for na seleção de personagens e for, por exemplo, no Hayato mesmo, você vai ter duas opções de escolha. A primeira é o Hayato normal e a segunda é o Hayato Chama Azul. Isso agora é apenas uma escolha de aparência, tá? Tanto que se você deixar aqui as skins diferentes em cada um aqui, você consegue, exceto as habilidades. O conjunto que você equipar em um automaticamente vai mudar para o outro, tá? E essa foi justamente uma das grandes mudanças que teve em relação aos personagens despertados, porque antes cada habilidade despertada funcionava como se fosse uma nova habilidade, ou seja, era uma habilidade separada da habilidade do personagem normal. Isso não fazia o menor sentido, eu mesmo jogo outros jogos que tem esse tipo de opção, e isso serve justamente para melhorar a habilidade daquele personagem e fazer com que uma habilidade que está mais esquecida volte a ser uma opção para ser usada novamente. E não era isso que acontecia, então a Garena resolveu mudar isso e fazer uma fusão das habilidades. No caso agora, a habilidade do Hayato Chama Azul funciona como um complemento da habilidade do Hayato normal. Muito bem, agora que você entendeu isso, vamos fazer um comparativo aqui do antes e depois das habilidades do Hayato Chama Azul pra gente entender melhor essas mudanças, tá? Primeiro de tudo, o que não mudou na habilidade foi o objetivo dela de reduzir o dano frontal que você recebe. A habilidade do Hayato Chama Azul chegou com esse propósito e isso foi mantido. Porém, a forma que essa habilidade faz isso é que mudou. E a mudança mais drástica que a habilidade teve é que ela passou de ativa para passiva, similar ao que houve com a habilidade do Rafael. E isso melhorou muito a habilidade, porque antes, como ela era uma habilidade ativa, ela tinha um tempo de duração de apenas 3 segundos. Agora não tem mais esse limite de tempo, já que a habilidade é passiva. No entanto, a Garena teve que mexer na redução de dano que a habilidade fornecia. Como essa era uma habilidade ativa, que tinha um efeito por um curto período de tempo, ela fornecia uma redução de dano frontal maior, que variava de acordo com o level. Eu vou usar como referência aqui o level 1 e o level máximo da habilidade, só pra gente ter uma base de comparação, tá bom? Então no level 1, a redução de dano frontal era de 20% e no level máximo era de 40%. Agora essa redução de dano frontal diminuiu para 1% no level 1 e 3,5% no level máximo. Mas tem um detalhe aí que deixa a habilidade muito interessante. Essa redução de dano é ativada a cada 10% de perda de HP, ou seja, tem um efeito acumulado. De uma forma resumida, quanto menor o seu HP, mais redução de dano frontal você vai ter. É similar ao que acontece com o aumento de dano da habilidade do Hayato normal. Esse é um detalhe bem complexo dessa habilidade que eu só vou conseguir mostrar melhor para vocês como isso funciona e tirar uma prova real se realmente funciona dessa forma quando eu fizer uma análise detalhada do personagem. Eu já tô planejando isso, tá? Eu espero em breve conseguir trazer um vídeo pro canal sobre isso. Muito bem, com isso nós podemos concluir que as mudanças que a Garena fez na habilidade do Hayato Chama Azul foram muito positivas e fez a habilidade melhorar muito, tá? E agora sim passa a ser uma ótima opção entre as habilidades do jogo. Do jeito que a habilidade funcionava antes, ainda mais sendo uma habilidade ativa, não tinha mais espaço para ser usada. Não era exagero dizer que a habilidade dele do jeito que ela estava era a pior habilidade do jogo. Essa e a habilidade do Rafael eram as piores habilidades ativas do jogo, tá? A briga era boa ali, viu? Bom, com essa mudança, tornando a habilidade passiva, ela passou a ser uma ótima opção para quem joga rushando, e agora que a habilidade passa a ser um complemento da habilidade do Hayato normal, usando essa habilidade você tem um aumento de dano, que é o efeito da habilidade do Hayato normal, que aumenta a penetração do colete, e também uma redução de dano frontal, que é o efeito do despertar da habilidade, que vai acumulando a cada 10% de perda de HP. E para quem é rushador, aumentar o dano que você aplica e reduzir o dano que você recebe é de grande ajuda para fazer
fazer aquele rushadão bem sucedido, que pode até virar uma clipada, né? Quanto a combinações de habilidade, o ideal é você combinar com outras habilidades de rushador, como por exemplo o Jota, que recupera HP sempre que você elimina alguém, o Miguel, que gera EP a cada eliminação também, o Wolfra também é muito interessante porque ele tem o mesmo efeito do Hayato, ele aumenta o dano que você causa e reduz o dano que você recebe também, mas é ativado de uma forma diferente, e os números também são diferentes, mas é muito interessante também fazer essa combinação, tá? E quanto às habilidades ativas, com essas mudanças aí que a Garena fez nessa atualização, tem muita opção boa, mas se você for mais acostumado com a Loki, ele pode combinar muito bem também, ele recupera HP, aumenta a velocidade, a Loki é sempre uma ótima opção, tá? E falando das habilidades novas, a do Skyler pode ser interessante também, porque ela recupera HP quando você coloca gelo. A da Extrema também é interessante, principalmente na hora do rushadão, né, já que ela aumenta o seu HP por um determinado período de tempo, e da 124, que foi outra que também mudou nessa atualização. Enfim, essas são só algumas sugestões de forma resumida aí, né, mas tem muitas opções interessantes que dá pra você combinar com a habilidade do Hayato, tá? E quanto aos pets, tem bastante opção também. Mais uma sugestão válida, principalmente se você for usar o Skyler, é o Dom Pisante. Como ele gera granada de gel, é interessante porque é uma forma de você ter gel sempre que você precisar, e gel é sempre muito útil, independente do modo de jogo e qualquer situação que você tiver, né? Bom, mas é isso, essas foram as mudanças do personagem Hayato Chama Azul, e vocês o que acharam? Gostaram? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar as dúvidas sobre esse personagem, e se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais dicas como essa daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar, tem mais análise de personagem, dica de jogabilidade, tem bastante coisa, clica aí e confere que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo, quem quiser interagir comigo é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou! So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide.